Primeiro, dizer que estou muito feliz de estar aqui. Ouvir seu Valdeci falar assim sobre mim é um motivo de muito orgulho, né? Eu que realmente tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito trabalho, mas não só o trabalho, né? Então eu sou um treinador cristão, vocês vão me ouvir falar muito sobre a palavra de Deus na minha vida, porque eu realmente acho que o que eu venho vivendo são milagres, né, que vem acontecendo. Então assim, nada supera o trabalho. Eu acho que Deus ele não vai nos abençoar se a gente não fizer a nossa parte. Mas o que eu vivi na Taça Brasil contra a Ipu, né, o que eu vivi no Cazaquistão, sem dúvida foi mérito do trabalho coletivo, mas foi bênção de Deus que eu sirvo. E estar aqui, né, é mais uma dessas grandes bênçãos. Então, poder estar à frente do Jack com 35 anos, né, olhando para esses caras aí renomados, consagrados, confiando no meu trabalho, é um motivo de muito orgulho. Então, na frente de vocês, eu quero agradecer ao seu Valdeci, eu quero agradecer principalmente ao seu Valdeci e ao Vitor, mas principalmente ao André, que foi um cara que me ligou desde junho, né, André, que a gente vem conversando, que vem me passando aí, que a vontade dele do clube era de me ter aqui. James também, obrigado, irmão, por todo o apoio que vocês estão me dando, de verdade. E vocês da imprensa, eu quero sempre me colocar à disposição para a gente estar assim conversando. Eu realmente não tenho problema nenhum em falar sobre o trabalho. Nos momentos bons e nos momentos ruins, eu prometo que eu vou estar sempre aqui colocando a minha cara para a gente poder realmente ajudar esses jogadores. Eu não tive padrinhos assim no futsal para me ajudar, então foi muito trabalho e a bênção de Deus na minha vida. Para chegar até aqui, eu segui um caminho que eu espero continuar seguindo, né? O que me tirou de outros lugares foi o que me trouxe para o Jack. Eu falei muito com o André sobre isso. Falei, André, cara, você tem certeza que você quer me levar? Eu sou um cara que treino muito, que trabalho muito. E ele falou, é isso que a gente quer no Jack, é isso que a gente quer nessa nova reformulação. Confesso que estava um pouco na dúvida se vinha ou não, estava num lugar muito confortável, né, do lado da minha casa. E vir sozinho foi a primeira experiência assim, que eu tive, né? Então eu vim sem ninguém da comissão técnica, sem trazer nenhum jogador. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti de todos esses caras que estão ali, ó, todos sem exceção. Muito respaldo, muito carinho, muito afeto. Os caras da comissão técnica, agradecer a todos eles aí pela recepção. A vocês também da imprensa, eu acho que eu recebi mensagem de quase todos vocês quando eu vim para cá, me desejando boas-vindas. E é isso, cara, eu espero fazer o meu melhor, espero poder realmente ajudar. Por onde eu passei, eu pude ajudar. Por onde eu passei, eu pude contribuir. E eu espero que aqui no Jack também não seja diferente. Davi, boa tarde. Mais uma vez, seja Boa tarde, obrigado. Você citou a Taça Brasil, né? Primeiro, te agradecer, venceu o nosso maior rival. Torci muito por você aquele dia. Davi, você chega numa reestruturação do clube, né? O time deu uma boa renovada no elenco, baixou bastante a média de idade, então tá bem equilibrado nessa questão. E você também muito jovem, e tem um mês e pouquinho para se preparar para uma Supercopa, que das últimas 3 o Joinville venceu 2. E é o grande objetivo do clube estar na Libertadores e vencer essa Libertadores que a gente já bateu na trave algumas vezes, né? Um mês e pouco para se adaptar à cidade, para se adaptar ao clube, ao elenco. Como que é esse desafio para você de chegar num clube do tamanho do Joinville, já com essa responsabilidade e tão pouco tempo, né, para se preparar para essa Supercopa? Excelente pergunta. Eu realmente me sinto um privilegiado. Poder viver isso, né, poder ter a confiança desses caras assim, no meu trabalho, isso me enche de orgulho. Eu vou falar para vocês o que eu falei para eles. Eu não posso prometer títulos, né? Isso é uma coisa que foge totalmente do meu controle. Mas eu prometo para vocês que é um time que vai correr muito, é um time que vai lutar muito, porque essa é a identidade do trabalho do Davi Mendonça. Quem assiste os meus jogos, quem assiste os meus trabalhos, vê que é um trabalho em que todos fazem parte para dar certo. Então, são 12 jogadores entrando a cada 3 minutos, né? É um trabalho em que o goleiro faz parte, né? Em que a gente usa muitos jogadores da base. Eu prometo para vocês que na Supercopa já vai ter uma identidade nesse trabalho. Eu não posso dizer para vocês que a gente vai ganhar, é o meu sonho também. A partir do momento que o pessoal da direção me disse que o sonho do Jack era ganhar uma Libertadores, esse se tornou o meu sonho. Então a gente vai trabalhar muito para isso. Se o caminho é a Supercopa, a gente vai chegar na Supercopa preparado, né? A gente vai correr muito, a gente vai lutar muito. Essa é uma promessa que eu faço para vocês. E a identidade e a cara do Davi Mendonça já vai estar implantada. Não por mim, não pela minha qualidade de trabalho, não, pelo contrário. Porque os jogadores já se comprometeram a isso, né? Então eu tive uma conversa individual com cada um deles hoje de manhã lá na minha sala.
E fiquei muito feliz mesmo e prometo isso para vocês. Davi, boa tarde, seja bem-vindo. 2022 foi o teu primeiro contato com a torcida do Joinville aqui, quando você estava no Ceará, né? E de alguma forma, aquela lembrança pesou no momento de você decidir, que você viu aqui a festa da torcida? Uma pergunta sem querer já te colocar aqui em situação difícil, quem toca na tua prancheta? Isso aí você já viu no meu Instagram, né? Cara, 2022, quando eu cheguei aqui, e aí assim, eu sou um cara que eu não falo muito dos adversários, né? Eu confesso que eu falava sempre para os meus jogadores assim, não, esquece a torcida não entra na quadra. Só que aqui tem o hábito, né? Eu não sei se... Eu acho que permanece, né? De apagar as luzes antes de começar, né? E quando acendeu a luz, os caras baixaram o bandeirão, eu falei, nossa senhora. Ali já estava 2-0 pro Jack. Mas a gente conseguiu competir bem e eu para ser sincero com vocês, eu me arrepiei muito naquele dia. Né? Eu me emocionei com a torcida e poder estar aqui agora à frente do Jack é uma coisa assim muito gratificante. E espero né, ter uma equipe que consiga competir bem para trazer o torcedor pro ginásio. Né? A gente sabe que o torcedor gosta de ver bons jogos e é uma obrigação nossa. A gente não promete vitória, mas a gente promete bons jogos, a gente promete entrega. E é isso que o torcedor quer. O torcedor aqui sabe que ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas correr muito, competir muito, não. Isso aí a gente promete. E respondendo a sua pergunta da prancheta, a minha prancheta é minha. Eu não pego no tênis dos jogadores e eles não pegam na minha prancheta, né? Davi, bem-vindo. Oi, parou tudo. Davi, bem-vindo. Acho que é a maior reformulação aí nos últimos 2 ou 3 anos do Jack, pelo menos não lembrava de uma reformulação tão grande desde o Cassiano, acho que quando chegou aqui, então imagino que seja uma referência. Eu quero saber se tem algum dedo teu nessas dispensas, nessas chegadas e como é que você vê esse elenco do Jack para o ano de 2026? Quando o André conversou comigo lá no meio do ano, eu sou um cara que trabalha muito com números, estatísticas, dados, né? E eu passei para ele, isso foi uma coisa que eu desenvolvi lá no Cazaquistão, que eu trabalho com um elenco com capacidade a treino. Cerca de 70% a 80% do elenco precisa ter resistência a treino. O que isso quer dizer, Davi? Um elenco que consiga treinar muito, porque eu realmente acredito na força do elenco, eu realmente acredito na força do treino, do dia a dia. Naquele momento eu achei que o meu trabalho não ajudaria o Jack. E falei para ele assim, caramba, se eu não for, por favor, me ligue de novo. Porque é um sonho trabalhar no Jack. Mas nesse momento eu acho que eu não consigo ajudar. E essa reformulação, ela partiu também da direção. Então, assim, a gente teve uma coesão de ideias, mesmo sem eu dizer assim, o nome tal não deve ficar ou deve sair. Mas a ideia que eu passei para ele de estruturação, de atletas com resistência a treino, de atletas com fome, né? Porque eu acho que esse é o motivo principal. Né? Uma das coisas que eu busco num atleta é aquele cara que não busque tanto a parte financeira. Eu não vou ser hipócrita de dizer que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante porque o dinheiro paga a conta, o dinheiro dá condição boa para a nossa família. Mas estar em Joinville não pode ser o dinheiro o ponto principal. Né? Tem que ser a fome, tem que ser a vontade. Então, por exemplo, eu vi um cara como o Remy, que eu estava conversando com ele antes do treino. Ele quis vir para cá, ele quis estar aqui, abriu mão de algumas coisas para estar aqui. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Eu, financeiramente falando, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu estava muito bem no Traipu, eu estava do lado da minha casa, eu ganhava muito dinheiro, assim, porque o Nordeste hoje ele paga muito pra gente. Né? E o que eu falei pro André foi o seguinte, André, cara, se você conseguir me dar um time que tem fome, um time que quer conquistar títulos, que o dinheiro não é o principal, eu vou. E eu vou quebrar uma das coisas que eu acredito que é ir sozinho. Eu nunca fui sozinho para um time. E eu sempre levei algum auxiliar, eu sempre indiquei alguns jogadores. E quando eu cheguei aqui, eu me senti abraçado por todos. E principalmente, os jogadores eles têm muita fome. E isso é uma coisa que me atraiu e eu prometo para vocês que eles vão correr muito. Ô, Davi, esses pontos que se falou nesse acerto aí, 6 meses atrás, quais os pontos que se falou que precisam ser melhorados? Né? Onde é que o Joinville tem que avançar? E o que se falou da rivalidade com o Jaraguá? Vamos lá. Eu trabalho muito com números e eu passei isso para o pessoal da direção. Né? Então, vou dar um exemplo para você. As minhas sessões de treino, elas são sessões planejadas em relação a tempo e carga.
Então, uma das coisas que o Joinville ainda não tinha e que esse ano eles já estão providenciando é a questão de GPS. Eu trabalho com controle de carga, então, por exemplo, a minha sessão de treino ela vai ter uma distância percorrida e uma alta intensidade mínima para cada atleta. Então, o atleta que não atinge isso, ele vai ser convidado para ver isso, né? E na próxima sessão ele vai ter que compensar o que não alcançou. Então, assim, eu mostrei todo o meu trabalho para o André em relação a números, em relação a dados, porque eu acredito que a ciência ela não explica o esporte, ela não explica, mas ela ajuda bastante. Ela consegue diminuir muito o erro. E eu sou um cara que trabalho muito com números, que trabalho muito com estatísticas, que trabalho muito com empenho. E quando eles estiveram dispostos a me ajudar nesse sentido, aí sim eu vi que era o lugar para mim. Então a gente vai ter muito número, a gente vai ter muito dado, a gente vai usar muito, né, a questão das análises, né, para o nosso trabalho. E estou muito feliz, cara. O pessoal da comissão, o pessoal do staff, até o momento, né, desde a minha chegada, todos muito dispostos a me ajudar. E falando sobre rival, cara, de verdade, eu tenho uma máxima no meu trabalho que é não pensar muito nos adversários. Eu realmente não me preocupo muito com o que tem do lado de lá, quem vai jogar contra mim. Né? O nosso foco é sempre em fazer o nosso melhor. A gente foca 100% no que a gente pode controlar. A gente semeia, a gente planta. Né? Eu falo sempre que, por ser cristão, eu sigo os valores que estão escritos na Bíblia. Né? Então, uma fé sem obras ela é morta. Se a gente não consegue ter resultados, se a gente não consegue ter títulos, a gente não consegue ter a visibilidade e dar essa glória a quem é o principal. E quando a gente começa a se preocupar muito com o nosso adversário, a gente começa a esquecer de fazer o que a gente tem que fazer. Então eu acredito muito em repetição, eu acredito muito em execução, eu acredito muito em fazer, e não me preocupar muito com o adversário. Talvez tenha sido isso, por exemplo, que me ajudou lá no Cazaquistão, né? Quando a gente foi trabalhar no CMEI, e jogou contra o time que mais disputou Final Four e a gente conseguiu vencê-los, né, no primeiro ano do time. Talvez pensar apenas na gente fez com que o Traipu, quando tivesse a final da Taça Brasil, não se espelhasse tanto no adversário e pensasse mais no sonho de ser campeão. Né? Então, assim, eu vivo isso verdadeiramente. Eu não vim para o Joinville pensando em outras coisas que não Joinville. E é isso que eu vou tentar trazer para os caras. É focar 100% no Joinville, é fazer 100% do nosso melhor e viver esse sonho da maneira que eu imagino viver, conquistar e poder fazer muita coisa aqui. Professor Davi, onde é que está a sua base tática? Está em algum continente? Está na Europa, na América do Sul? Está no Brasil ou a sua base tática, de plano tático, é a sua mesma? Cara, assim, eu tenho muitos caras que me ajudaram, né? Quando a gente fala em base tática, eu seria muito injusto chegar aqui e dizer que eu criei um método, eu criei um jeito de jogar. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram, né? Tenho vários treinadores que foram minha referência, me ajudaram nesse momento. Não vou citar nenhum nome para não ser injusto, apenas o melhor treinador do mundo, que chama-se Oswaldo Mendonça, meu pai, que é a minha maior referência, é quem me ajudou, né? Quem conseguiu me colocar nesse meio do futsal. E falando sobre modelo de jogo, vocês vão se deparar com um modelo de jogo um pouco... tem uma identidade minha, né? Eu estava conversando com o Ariel agora lá na sala, o Ariel é meu auxiliar técnico, né? Analista e treinador de sub-20, e eu mostrei para ele algumas ideias muito particulares, né? Então, assim, são comportamentos de muita agressividade dentro do jogo que talvez nenhuma outra equipe ainda faça da maneira que a gente faz. Tem um ponto positivo, né, que é o fator de imprevisibilidade, das pessoas não conhecerem ainda, e tem um ponto negativo porque quando dá certo a gente não tem uma referência para poder avaliar. Né? Mas assim, nos últimos anos são acho que 14 finais e 12 títulos e vem, né, me dando muitas coisas boas e me trouxe até o JEC, né? Então eu não posso ferir o que me trouxe até aqui. Boa tarde, bem-vindo ao nosso JEC Futsal, JEC Crono Futsal. O calendário do futsal brasileiro, eu acho que ele é meio insano. É muito jogo, muita competição atrás de competição, é a Liga Nacional com o seu foco, é a CBFS com o seu foco, e aí a mistura de calendário um atrás do outro. Isso tem atrapalhado o futsal brasileiro. Qual é a sua avaliação em relação a isso, a esse número de competições que vocês vão ter? Como é que você pretende planejar? Tem o estadual também, né?
Como é que está esse planejamento para o ano de 2026? Cara, para ser bem sincero contigo, eu procuro não pensar muito no calendário, né, ser grande ou pequeno. Eu me adapto ao que eu tenho, né? Quando eu fui para o Cazaquistão, a gente teve no ano 80 jogos. Então eram muitos jogos, 2 jogos por rodada. E é o que eu falo sempre para os meus jogadores. A gente não vai mudar o calendário com nossas opiniões, né? O que a gente tem que fazer é se adaptar ao calendário que a gente tem. O que eu pedi para o pessoal da direção foi um elenco grande, porque eu realmente vou usar todos os jogadores para fazerem parte de todas as competições. E quando eu falo todos os jogadores, amigo, quem acompanha um pouco do meu trabalho, vê que eu coloco muito guri para jogar, vê que eu não tenho muita frescura em relação a colocar os meninos para jogar. E o que eu prometo é que eu vou estar em todas as competições. Então, se a gente vai levar um time com garotos ou um time que vocês colocam como principal, sempre o Davi Mendonça vai estar no banco. O Davi Mendonça e toda a sua comissão. Eu realmente acredito que não exista nenhum jogador assim que seja principal ou não tão importante, porque todos têm o mesmo nível de importância para mim. Então, uma das coisas que me atraiu aqui no JEC foi ter a união, né, da categoria de base no nosso elenco, né? Foi uma coisa que me chamou muita atenção. E se o elenco é grande, a rotatividade entre os jogadores vai acontecer, né? Se tem muitos jogos, a gente vai manter isso. A única coisa que a gente não pode perder é a excelência na quadra. E uma coisa que vocês nunca vão ver é os meus atletas trazendo o calendário como justificativa para desempenho. Isso é uma coisa que eu realmente não admito, né? É a gente justificar, não, o calendário é extenso, a gente está cansado, Não, isso aqui vocês não vão ver dos meus atletas. Eu falo sempre para eles que o vencedor ele vence e o perdedor ele justifica. Então, se a gente fica justificando o calendário nesse sentido, a gente acaba sendo perdedor. E são hábitos. Eu tento desenvolver nos atletas hábitos de vencer. Pequenas vitórias diariamente. Então, dar 100% do seu melhor, semear o melhor, fazer, né? E falando sobre calendário, né? Só para a gente encerrar essa pergunta, eu realmente não me preocupo muito com o calendário, não sei se é bom ou ruim. É o que a gente tem, é o que a gente vai, e a gente vai competir bem em todas as competições. Você treinou 2 jogadores que passaram pela base do JEC, o Cândido e o Everton Lima. Aliás, Sim. Os 2 foram taxativos em dizer que se o elenco comprar a tua ideia, comprar o teu estilo de jogo, a ideia de trabalho, o JEC vai voltar a vencer e vencer uma competição de peso. Quero saber como é que você trabalha, já que você falou de garotos, como é que você trabalha com os meninos também da base, e se você conhece esses 4 que subiram aí recentemente da base, que foram promovidos. Cara, eu converso sempre com a minha esposa, ela me ajuda muito no dia a dia, né? E uma das coisas que ela fala pra mim é que eu achava que eu não era um cara fácil, porque eu sou um cara muito verdadeiro. E ela falou pra mim que eu não sou um cara difícil, só que eu não sou um cara pra todo mundo, porque eu sou muito verdadeiro. Então, assim, eu tive uma reunião com cada um dos jogadores hoje lá na minha sala, pessoalmente. Então, eu olhei no olho deles e falei o que eu queria e precisava pra dar certo. Ninguém faz nada verdadeiramente grande sozinho. Ninguém. Se você consegue fazer sozinho, não é verdadeiramente grande. Eu preciso da ajuda desses caras. Eu saí de alguns lugares por ser sincero, né? Perdi algumas oportunidades na minha vida pela minha sinceridade, mas essa minha sinceridade me trouxe para o JEC Crona. Então, assim, eu vou estar sempre olhando no olho dos caras, eu vou ser sempre muito leal com eles e não estou aqui para estar sempre certo. Pelo contrário. O baixinho, o Everton Lima, é um menino que, quando eu cheguei lá em Itraipu, eu falei para ele, você vai ser o melhor ala destro do Brasil, porque você tem muito potencial. E ele conseguiu, né, ser o melhor ala do Brasileirão. E o Cândido, eu tive muito pouco tempo de trabalho com ele no Cazaquistão, mas eu falei para ele que ele seria da seleção brasileira e ele ia fazer uma grande história, porque ele tem muita qualidade, né? Mas assim, eu sou um cara que vou estar sempre conversando com eles, olhando no olho, né? E eu vou ser leal, eu vou falar a verdade. Não quer dizer que eu vou estar certo. Às vezes eu vou passar um pouco do limite, vou pedir desculpa. A gente vai construir junto. E é isso, cara. É olhar no olho, é tentar, é fazer 100% do nosso melhor para não desonrar o Deus que a gente serve, né? Então, assim, o princípio da verdade é uma coisa que eu sigo sempre e vai ser assim aqui no JEC. Diferença entre o futsal da Liga e o futsal do Campeonato Brasileiro existe? Para lhe ser bem sincero, meu amigo,
Eu vinha comentando isso aqui antes do debate aqui da nossa conversa, que eu não estudei muito os jogos da Liga, né? Eu procuro muito emergir dentro do campeonato que eu estou disputando, né? Assistir todos os jogos, e eu vou começar a assistir agora, né? A gente sabe que a Liga do Brasil é a liga mais disputada do mundo, né? Tem os melhores clubes, os melhores treinadores, os melhores jogadores, e eu vou tentar, né, analisar, estudar, ver quais as diferenças, e eu prometo que essa resposta eu te dou um pouquinho mais na frente, depois que eu tiver alguns jogos aí. Davi, profissional e pessoalmente, agora o que mudou do Davi que começou lá no Canindé? Canindé, cara, esse cara sabe tudo, viu? Pô. O Davi que chegou hoje no Jack Crono. Jesus mudou minha vida em 2018, né? Até 2018 eu tinha chegado em 5 finais e tinha perdido as 5. E a partir do momento que eu entreguei minha vida a ele, tudo aconteceu. Eu tinha 2 sonhos, né, na minha vida. Um era ser campeão e o outro era ter um filho. Eram as 2 únicas coisas que eu pedi a Deus, né? E eu prometi que a partir daquele momento, se as coisas acontecessem na minha vida, eu honraria o nome dele por onde eu passasse. E de 2018 para cá, se você for dar uma olhada aí na minha vida, né, o meu anjo, Davizinho, que está aí inclusive, né, nasceu 2 meses depois aí dessa promessa, minha esposa ficou grávida, a gente vinha tendo dificuldade, né, para ter o Davizinho, e eu fui campeão pela primeira vez, lá no Lagarto. E de 2018 para cá, se vocês acompanharem um pouco dos meus títulos e das coisas que aconteceram, todos foram realmente milagre de Deus. Então, assim, eu falo pro André e para todos os jogadores, né? Eu não trabalho pro Jack, eu não trabalho para nenhuma outra equipe. Eu trabalho para honrar o Deus que eu sirvo. E honrar o Deus que eu sirvo parte por princípios que eu nunca vou ferir, né? Isso foi o que me tirou de alguns lugares, isso que foi o que me trouxe para cá. Então, o que mudou do Davi de lá de trás para o Davi de hoje, sem dúvida, foi Jesus. Foi tudo que ele fez na minha vida, né? E também já vou falar de mais uma bênção que aconteceu na minha vida. Quando eu vim para cá, eu descobri que minha esposa está grávida do nosso 2º filho. E é isso, já vai nascer catarinense. Tomara que a gente consiga, né, ser campeão aí e escrever uma história linda aqui com essa torcida, com esses jogadores e com todos que fazem parte do Jack.